Muito bem, pessoal. Então vamos aqui dar início ao nosso curso. E como foi falado na introdução, como é que a gente vai, qual vai ser a nossa dinâmica aqui em relação ao curso? Então, primeiramente, eu poderia começar falando da história do HTML5, como é que ele surgiu, como que ele foi criado, mas isso aí você encontra na internet, você pesquisa, para a nossa proposta não é tão relevante assim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês todas as tags que foram implementadas no HTML5, as novas tags. Vou mostrar para vocês as tags que saíram, né, se tornaram obsoletas e não é mais utilizada, as tags que o HTML5 não utiliza, e enfim, vamos ter uma visão geral e depois nós vamos então ensinar de forma assim mais direta cada uma delas e mais profunda, ok? Então vamos começar falando do seguinte, pessoal. Vamos falar da estrutura do HTML, né? Você que já trabalha com HTML, você sabe que antigamente, no XHTML, para nós montarmos a estrutura do nosso site, nós dividíamos cada parte, cada região, nós dividíamos por div, né? Então nós colocávamos aqui, por exemplo, uma div, colocávamos um ID ou uma classe, dávamos aqui um nome. Geralmente, nesse caso aqui, ó, a gente dava o nome de cabeçalho, né? Aí aqui eu tinha o menu, a gente dava o nome de ID menu, ou nave, ou qualquer outra coisa. E aqui nós tínhamos o corpo, a gente geralmente dava também uma nomenclatura para isso. E assim era a divisão. Aqui nós tínhamos o rodapé, que a gente dava o nome de div, ID rodapé. E com divs, né, com o tables, trabalhando com div, era assim que a gente fazia a nossa divisão. Só que, em termos de produtividades, em termos de divisão de trabalho, né, de visualização, isso não ficava tão produtivo. E aí entra o HTML5 trazendo para nós uma nova proposta. Uma nova proposta de organização, de esqueleto, digamos assim, do nosso site. E olha o que ele faz para nós. Olha só, olha aí. Ó. Então veja que ele pegou a mesma estrutura e padronizou. Né? Porque, por exemplo, você tem uma div, você dá o nome que você quiser. Mas o HTML5, o que ele fez? Ó? Ele padronizou. Então, onde você vai colocar um cabeçalho, observa que ele criou uma div chamada header. Entende? É header, não é aquele head lá do cabeçalho do site, é o header. Você observa que terminou com R. Então, essa header, o que a gente faz com ela? A gente coloca os cabeçalhos. E veja aqui, eu tenho aqui ó, uma header tanto no cabeçalho do site como um todo, como da seção. E falando em seção, observa que aqui no corpo do nosso site, agora eu tenho uma tag chamada section. Com isso, visualmente, fica muito melhor, fica muito mais organizado, certo? De se trabalhar. Observa aqui, ó, na lateral eu coloquei aqui uma nave, que se refere ao menu, um footer, que é o nosso cabeçalho, o aside. O que é o aside? O aside é, de repente, você tem aquelas informações extras, né? Como, por exemplo, aulas relacionadas, links relacionados, coisas relacionadas àquela seção que você está trabalhando. E veja que aqui, ó, dentro do corpo, eu ainda tenho a mesma estrutura. Ó, eu criei aqui uma section, aí eu tenho um header, tenho um artigo, ó, um article e o footer. Então, em termos de, digamos assim, de funcionalidade, é a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Se você continuar trabalhando a sua estrutura desta forma, vai funcionar do mesmo jeito. Só que em termos de semântica, né, em termos de organização, isso melhora muito o nosso trabalho e também até a forma de SEO, né, ou seja, a forma de você organizar o seu site e de como o Google enxerga o seu site. Na verdade, é como se você criasse aqui várias divs, vou usar essa expressão entre aspas bem grande, divs especiais, e a cada uma dessas divs você dá um nome. A div que faz o cabeçalho, eu chamei de header. A div que faz o rodapé, eu chamei de footer. E assim sucessivamente. Tá? Então essa é uma grande novidade aqui do HTML5. As novas tags para a estrutura do site. Volto a repetir, em termos de funcionalidade, não muda muita coisa não.
Mas em termos de semântica, em termos de organização, isso dá uma melhorada considerável no seu site, ok? Então aí, primeira mudança. Então vamos ver aqui, ó, outros elementos, né, de conteúdo. Quais são os outros elementos? Você tem, ó, agora uma tag chamada de figure. Né? Essa figure ela vai especificar as ilustrações, as imagens, as fotos associadas juntamente com alguma legenda. O que, que significa isso? Quando nós queríamos colocar uma imagem e queríamos colocar uma foto, ou desculpa, uma legenda, nós criávamos uma div, geralmente um H, né, para especificar ali o título daquela foto, e fazemos assim. Agora não. Agora você tem já uma div, desculpa, uma tag especial que já trata desse assunto. Você coloca a figura. E você usa o Fig Caption, que é uma outra tag que a gente vai ver lá na frente, para colocar, né, a legenda. Nesse minuto, pessoal, nesse momento, eu quero que você não precisa memorizar ainda, não precisa entender tudo. A gente vai estudar isso aqui passo a passo. Inclusive, a gente vai fazer um exemplo prático para você entender, tá? Eu só estou mostrando para você as novas tags, os novos elementos de conteúdo. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui é ótima. Define o áudio, né? A tag áudio, que define uma stream de áudio em um documento HTML. E o vídeo, ó, que define o vídeo como um clipe de filme ou um vídeo de outros fluxos. Vamos ver também o embed, utilizado para incorporar conteúdo HTML, atuando como plugin. O mark, que define um texto marcado. A gente vai utilizar a tag mark se você quiser destacar parte do seu texto. Vamos ver isso na prática. Temos o time, que vai definir o tempo ou data, ou ambos. O progress, que é o progresso de uma tarefa de qualquer tipo. Temos ainda o meter, que define uma medição, usado apenas para medições com conhecimento de um valor mínimo e um valor máximo. Aqui enquanto eu estou falando, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Existem algumas tags que hoje elas não são viáveis você utilizar, porque elas não são ainda suportadas por todos os navegadores. Mas, independente de serem suportadas ou não, a gente vai falar delas porque a internet é muito dinâmica. Então, de repente, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, ou até mesmo amanhã, de repente, essas tags elas já se tornaram comuns e todos os navegadores já estão utilizando. Então, por isso que a gente não vai fazer distinção daquilo que já digamos assim, uma prática comum e aquilo que ainda não está implementado nos principais navegadores. Mas a gente vai dizer, tá, quando uma determinada tag ainda não é suportada, tá bom? Continuando aqui ainda, nós temos aqui a Ruby, RT e o RP, que define a marcação de anotações para um texto base em idiomas, com o objetivo de definir a pronúncia correta do texto base ou informar sobre ele. Temos aqui ainda o BDI, que vai representar um intervalo de texto que deve ser isolado do seu entorno para efeito de formatação de texto bidimensional. Ainda temos o WBR, que vai representar uma oportunidade, ou seja, uma possibilidade de quebra de linha. E esse aqui é show de bola, que é o Canvas, que é utilizado para renderização de gráficos bitmap dinâmicos, como gráficos ou jogos. Isso é feito por meio de scripts JavaScript. Temos o Command, pessoal, ó, que vai definir um botão de comando, como um radio button, uma caixa de seleção ou um botão. Veja, ao invés de você usar um botão, né, ou um select, né, ou um input do tipo rádio, você tem agora um command que você pode definir qualquer um dos três. Tá? Então, show de bola aí. O HTML tem muitos elementos interessantes que vai tornar o trabalho do programador front-end muito fácil. Né? Temos ainda os details, que vai definir os detalhes de um elemento, no qual o usuário pode ver e clicar para ocultar. Temos ainda o data list, que vai definir uma lista de dados selecionáveis. Utilize esse elemento juntamente com o elemento input para fazer uma lista suspensa para um valor de entrada. Temos ainda um keydin, né, que vai permitir gerar chaves. E temos ainda o output, que representa os diferentes tipos de saída, como a saída escrita por um script. Ok? Então, esses foram os novos elementos de conteúdo. Então, na próxima aula, nós vamos ver os novos atributos
do elemento input e muitas outras novidades aqui do HTML5. Então, até a próxima aula.